do 10 de 2009. Quinta-feira. Solicito ao deputado Wilson Lima que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa. No mesmo instante que convoca aos deputados que venham ao plenário para a presente sessão ordinária. De ordem de Vossa Excelência, deputado Capatrício, encontra-se para a leitura de expediente o projeto de lei de autoria do deputado Cristiano Araújo, que dispõe sobre a inclusão do Dia da Parada Gay de Taguatinga no calendário oficial do Distrito Federal. Tem também um requerimento do deputado Brunelli, um requerimento do deputado Cristiano Araújo, Bispo Renato e Érico Cai, um requerimento do deputado Cristiano Araújo apenas, uma indicação do deputado Brunelli, 5 indicações do deputado Batidas Cooperativas, aliás, do deputado Cristiano Araújo foi uma indicação, quando eu falei apenas. Então, deixa eu repetir aqui para que as nossas agregadas registrem lá direitinho. Um requerimento do deputado Brunelli, um requerimento do deputado Cristiano Araújo, Bispo Renato e Érico Cai, uma indicação do deputado Cristiano Araújo, uma indicação do deputado Brunelli, 5 indicações do deputado Batidas Cooperativas, uma indicação do deputado Chico Leite, uma moção do deputado Brunelli. Uma moção também de autoria do deputado Dr. Chares. E ainda, senhor presidente, a ata sucinta da 88ª sessão ordinária de 7 de outubro de 2009. E eu peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura da mesma e que Vossa Excelência dê por lida e aprovada. Dispensa a leitura da mesma e dou a mesa por lida e aprovada. Tem uma moção também de autoria do deputado Paulo Tadeu, que manifesta voto de louvor a professores da rede pública de ensino do Distrito Federal. Moção do deputado Paulo Tadeu, a mesma. Então, tá certo. Ok. Anunciar a presença do deputado Bispo Renato, do presidente dessa casa, deputado Leonardo Prudente, e se desejar assumir a presidência da mesma. Chamar os demais parlamentares que se encontram no cafezinho, nos gabinetes e se encontram na casa, que compareçam ao plenário para o início da sessão. Dar início ao comunicado de líderes, até porque alguns líderes já se encontram no cafezinho e é possível ouvir quando do chamado por parte desta presidência e desta mesa, para saber se tem interesse em fazer uso da palavra. Deputado Regufe, pelo PDT. Deputado Regufe, por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero apenas reafirmar nesta tribuna a minha pré-candidatura ao governo do Distrito Federal pelo meu partido. Claro que uma candidatura majoritária, seja ela qual for, depende do partido levar até o final. Mas a minha disposição é ir até o final e disputar essa eleição. E oferecer à população do Distrito Federal uma nova alternativa. Uma alternativa que eu, como cidadão, gostaria de ver sendo oferecida. Algo novo, algo diferente, algo que representasse uma nova forma de se fazer política, uma nova forma de administração pública. Então, eu quero aqui reafirmar a minha candidatura ao governo do Distrito Federal. Peço ao pessoal da assessoria de comunicação desta casa, que é responsável pelo site desta casa, uma equipe competente, que coloque isso de forma clara, que eu estou aqui reafirmando a minha candidatura ao governo do Distrito Federal. Na tentativa de se criar essa nova alternativa,
que represente algo novo, algo diferente, que corte esse número de cargos comissionados exacerbado que nós temos hoje. Já repeti aqui dezenas de vezes, tem gente que diz até que eu sou repetitivo. A França tem 4.800 cargos, os Estados Unidos 5.600. O Distrito Federal deste tamanhozinho, 15.553. Um Estado que gasta muito mais nas atividades meio do que nas atividades fim do Estado. Para que serve o Estado? Para devolver serviços públicos de qualidade nas áreas de educação, saúde e segurança pública. É aí que tem que ser concentrado os recursos do governo. É em devolver serviços públicos de qualidade nessas áreas. E não se gastar em outras coisas. Algumas são necessárias? Claro que são. Mas governar é muito mais do que apenas fazer obras. Governar é principalmente devolver serviços públicos de qualidade à população nas áreas de educação, saúde e segurança. É isso que eu estou me propondo. Fazer uma revolução no orçamento para que o Estado concentre os seus recursos na devolução de serviços públicos de qualidade nessas três áreas: educação, saúde e segurança pública. Que o Estado gaste mais nas atividades fim do que nas atividades meio. Que crie políticas públicas sérias, eficientes. O orçamento do Distrito Federal é um orçamento generoso comparado às outras unidades da Federação. Aliás, se vocês fizerem uma avaliação e uma observação criteriosa, vocês vão ver que todos os governos do Distrito Federal, sem exceção, tiveram uma popularidade acima de 65%. Tanto o governo Roriz, quanto o governo Cristóvão, como o governo Arruda, tiveram popularidade de aprovação acima de 65%. Por que isso? Porque o orçamento do Distrito Federal é generoso. Ou seja, se pode fazer uma revolução com um orçamento destes. Eu ando nas ruas e vejo que a população não está satisfeita com os serviços que são oferecidos nas áreas de educação, saúde e segurança. Então é porque algo tem que mudar. É porque precisa ter um caminho diferente, um caminho novo. É isso que eu estou me propondo. Então quero reafirmar aqui a minha candidatura, de forma respeitosa, com relação àqueles que estão como pré-candidatos, para fazer um debate qualificado, um debate maduro, de um projeto de cidade. Eu quero discutir um projeto de cidade, eu não quero discutir um projeto de poder. Não sou perfeito. Nenhum ser humano o é. A essência do ser humano é a imperfeição. O ser humano não é um ser matemático, não é uma ciência exata. Agora eu quero dar uma contribuição para a minha cidade. As pessoas dizem que eu não vou ter chance de ganhar, que a chance de perder é infinitamente superior à de vencer. Vou dar uma contribuição no debate. Vou tentar fazer um debate qualificado, vou colocar as minhas ideias para serem debatidas. Penso que existe uma boa parcela da população que pensa como eu e que não está satisfeita. É para essa população que eu quero, é essa população que eu quero falar, porque é essa população que eu quero representar. Talvez não ganhe. Às vezes, é melhor, inclusive, perder do que ganhar a qualquer custo, do que ganhar e causar depois prejuízos ao contribuinte. É muito melhor, às vezes, perder até uma eleição do que perder a sua dignidade naquele processo. Mas eu estou disputando para ganhar. Pretendo convencer Vou dar mais um minuto, Vossa Excelência, concluir, deputado Regufe. Muito obrigado. Pretendo convencer cada cidadão de que esse é o melhor projeto para a minha cidade.
de que é esse projeto que quer ver ser implementado. E aí não é uma questão de ser legal ou de ser chato, até porque nem toda pessoa simpática é picareta. Mas vocês já pararam para ver que todo picareta é simpático? Eu quero propor um projeto sério para essa cidade. E vamos debatê-lo. Vamos debatê-lo. Se eu estiver errado, me convençam. Mas está na hora de debater um projeto de cidade, e não apenas discutir projetos de poder, que é isso que a população merece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Regufe. Chamar para fazer uso da palavra, pelo Bloco Democrático Social Brasileiro, deputado Wilson Lima, no lugar do deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a assessoria aqui presente, a imprensa, daqui até o dia 12, nós temos uma semana de comemoração ao aniversário do 49º ano da cidade do Gama, da fundação da cidade do Gama. E o governo ajudou a proporcionar eventos e a cidade tem muito que comemorar, sim. Ela mudou de cara. Outro dia, Dom Alberto Taveira, foi arcebispo aqui de Brasília, foi convidado para celebrar um casamento na cidade do Gama, e porque ele passou muito tempo sem ir. Quando chegou, estranhou, errou o caminho. Chegou na igreja porque perguntou para várias pessoas, as pessoas vão indicando até onde estava a paróquia. Porque ele viu vários prédios, mudou algumas avenidas, lojas bonitas na cidade, o Bezerrão, então, aquele exemplo de obra. E estão várias obras que o governador Arruda destinou para lá. Com as economias que ele fez, com a nossa ajuda de emenda parlamentar para lá, e assim, com o play da população. Até o restaurante comunitário, o governador, até então, tinha dúvidas se fazia ou não o restaurante comunitário do Gama. Ele até achava que não devia fazer, porque achou que a população do Gama tem uma renda per capita bem maior e não seria aquelas cidades novas, igual aquelas cidades novas, como Santa Maria, Candazema, Samambaia, etc. e tal. No entanto, o povo, a obra que o povo mais queria era o restaurante comunitário. Está quase pronto. Ainda vai ser inaugurado, se Deus quiser, esse final de ano. Mas isso mesmo que está... Bom, aniversário do Gama, todos estão convidados. Acho que o Leonardo vai estar lá presente, fazer um show lá para os habitantes do Gama e os deputados, os que quiserem, claro que estão todos convidados. Mas eu queria falar também que o nosso governador está fazendo uma revolução na nossa Brasília. Está incomodando muita gente. E, ao mesmo tempo, está atendendo, porque a cidade é muito dinâmica. Cresce, veja, o crescimento vegetativo dela é muito grande. Nascem muitas pessoas, e nós temos muitos filhos. A renda per capita da cidade aqui, nós temos funcionários, tanto do GDF, como dos vários poderes, e como de vários, do Congresso Nacional, da Câmara Federal. Então, essa cidade é diferente de todos os locais. Me permite uma parte? Pois não, deputado Leonardo presidente dessa casa. Eu só queria fazer um registro aqui muito especial. Nós estamos recebendo aqui o doutor Gastal, que é o superintendente do IFAM, e que tem participado de todas as discussões que envolvem a questão da preservação de Brasília, de uma forma harmônica, sempre visitando o Poder Legislativo, recebendo os deputados, o que não acontecia nas gestões anteriores. Então, eu quero aqui cumprimentar, parabenizar o doutor Alfredo Gastal, saudá-lo e dizer que esta casa se sente honrada com a presença de Vossa Senhoria. Muito obrigado, deputado Wilson Lima, pela permissão que me foi concedida nesta parte.
Pois não, muito bem-vindo, doutor Gastal, e parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito, pelo menos de ouvindo e discutindo os problemas inerentes da nossa cidade. Pois eu queria então dizer que o governador Arruda tem duplicado vias na nossa cidade, viadutos, criado novas avenidas. Isso tem incomodado a gente, sim. E às vezes tem alguém que sente preocupado com isso, e o papel dele é fazer oposição mesmo ao governo, acho que isso está desagradando o brasileiro. Mas na verdade não está não, está agradando, porque dentro em breve nós teremos lá a linha verde, que não só é aquilo que está lá não. Deputado Ela vai se Wilson estender Lima. muito maior, muito mais ainda. Pois não, Deputado Wilson deputado Lima. Chico. Como é que está a saúde no Gama, deputado Wilson? Olha, ontem a Globo Anotei, teve aqui deputado fazendo... Chico Leite. Ontem a Globo teve aqui fazendo uma enquete, dizendo da ampliação do Distrito Federal para acolher o pessoal do entorno. No Gama, nós já acolhemos o pessoal do entorno e não é repassado nem um centavo da União daqueles extras que vão para lá. 70%, 80% da população, dos usuários do pronto-socorro da cidade e dos usuários do Hospital do Gama vem do entorno. O governo federal devia cortar das regiões, dos estados do entorno e mandar pagar aos que são atendidos aqui. A saúde estaria bem melhor do que está hoje. E o transporte no Gama? Está bem, está cada dia melhor. E vai ficar melhor ainda com o viaduto do Periquito, que vai dar vazão à demanda que até então a cidade do Gama necessita para poder transportar as pessoas que vão chegar no horário ou mais cedo ainda que estão pensando. E vai vir o VLP, que vai o veículo leve sob trilho, que vão cortar os canteiros centrais e chegar mais rápido do que uma pessoa sair de carro da E cidade. a segurança no Gama, deputado Wilson Lima, como está? Nós temos vários postos policiais que o deputado Patrício até não aprova, porque parece que é uma forma de fazer política, mas na verdade encanta muitas. Conceder mais um minuto, Vossa Excelência possa concluir, até porque há pontos de vista discordantes. Esse microfone aqui, com a imunidade parlamentar de cada um diz o que quer. E eu estou falando com responsabilidade e convicção, porque eu estou no meio do povo e o povo está dizendo que os postos policiais têm trazido mais segurança, a polícia mais para perto da comunidade. Nós sabemos que há muitos casos de assalto, mas isso aí é de cidade grande mesmo. São Paulo acontece isso. O centro de Brasília, aqui perto do Banco do Brasil, na Asa Norte, aqui, o ano passado, nós presenciamos um crime aí, onde assaltaram um carro forte, morreram 2 vigilantes, em plena cidade. Há isso. Cidade grande, São Paulo e Rio de Janeiro, já todo dia, se torcer os jornais, sai sangue. Então, não é Brasília, é um caso atípico, é o Brasil inteiro. Agora, o governo federal devia mandar mais recursos para nós aqui, cuidar da saúde, cuidar da segurança, cuidar dos recursos, os recursos ficam no BRB? Não, os recursos não ficam no BRB, não. Os recursos estão sendo bem aplicados, sim, viu, deputado Chico Leite? Muito bem Aplicado do aplicado. BRB. E o povo morrendo nas filas. Dá mais um minuto, Vossa Excelência, até porque esse tema é importante, né? Não fica no BRB não, deputado Chico Leite, fica no mercado financeiro, fica gerando lucro para o GDF, para o governador Arruda. Então está bem aplicado. Só não está aplicado na saúde do ser humano, né? Engana-se, deputado Chico Leite. O senhor sabe da admiração, respeito que eu tenho em Vossa Excelência, e tem falado muito bem de Vossa Excelência no Gama. Muito obrigado. E com certeza eu quero ver o senhor no Senado mandando recursos aqui para Brasília, aumentando mais o fundo de participação de Brasília, que é o fundo constitucional, que é para cada dia melhorar a nossa cidade e ser bem governado nosso governador Arruda, tá bem? Deputado Wilson Lima, continuando o comunicado de líderes, chamar para fazer uso da palavra, deputado Milton Barbosa, pelo Bloco Parlamentar Socialista Trabalhista. Social Trabalhista. Senhor presidente, por deferência do meu líder, deputado Cristiano Araújo, deputado Milton Barbosa, deputado Milton, especial. só antes de mudar o ciclo de Vossa Excelência. Líder, Uma só palavra, formalmente, 5 minutos. o nosso líder é você, o grande líder, deputado Milton Barbosa. É um rasgar de seda, né? Queria parabenizar o governador Regufe, né, pelas suas palavras, né, pela sua verve, pela sua vontade de concorrer, né, ao cargo, né? Gente, eu desde o primeiro ano que cheguei aqui,
estou bradando para que a gente julgue as contas dos ex-governadores. Não tem cabimento, não tem justificativa não se julgar as contas dos ex-governadores. É incompreensível. Eu posso até imaginar o porquê da demora, mas não há justificativa. Sei que uma das contas foi aprovada, ali está o deputado Cristiano, que muito brilhantemente está conduzindo a COF, já aprovou uma das contas. Mas as outras, que me parecem 4, ainda estão por ser submetidas a julgamento. E nada mais justo que a gente coloque logo um ponto final no julgamento dessas contas. Senhor presidente, eu continuo também pedindo ao governo que regulamente o Fundo de Combate à Pobreza, que já é objeto, ou continua sendo objeto de propaganda aqui da casa, porque foi uma medida de um apelo social muito grande, e o governo ainda não regulamentou. E eu disse aqui, em vez anterior, falei sobre o assunto, que quem não quisesse, e repito agora, quem não quisesse regulamentar a lei, que botasse na mão do grande deputado Paulo Goiás. Ele é um grande advogado, mas para regulamentar a lei, ele é bom para atrasar. Eu tenho visto, gente, deputado Batista, deputado Cristiano, deputado Wilson Lima, notícias e mais notícias nos jornais e perguntas que fazem a gente. Você foi à reunião dos 12 apóstolos? Você foi à reunião dos 12 fiéis? Deixa eu terminar. Porque isso tem um efeito didático que eu vou falar aqui. Pelo menos em relação a mim. Ah, fulano estava lá e disse que não estava. Eu queria dizer o seguinte, ó. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, tive os meus dissensos, os terei a hora que eu achar que devo ter, com o governador, com seus segmentos de assessores. Não muda a camisa e nem a cara, que todo mundo já conhece. As pessoas que têm me perguntado, me feito essa pergunta, eu tenho dito o seguinte: eu sou o mesmo cidadão que entrou aqui em 2007, não mudei uma vírgula. Não fiz acordo nenhum com A, com B, com C, com D. Troca nada e não troco. Porque eu acho que eu tenho que pertencer a uma base, que é a minha, a base da minha consciência. Faço dela o que ela me mandar fazer. E acho e tenho certeza que todo governo tem que ter uma base, sim, para governar. Todos os governos têm que ter. Agora, quero deixar claro que já fui chamado e perguntado 300 vezes. Eu sou um fiel escudeiro da minha consciência. Faço dela o que eu achar que devo fazer, o que ela me mandar fazer. Não é base de A, de B, de C, de fiel ou não, que vai ditar a minha conduta, não. A conduta quem dita sou eu. E já estou numa idade que não, pelo menos quem me conhece, não teria motivo para ter outra conotação, a não ser essa que eu estou dando aqui. Portanto, no dia que eu quiser ir na reunião de quem quer que seja, eu vou. No dia que não quiser, eu não vou. E não tem por que negar para A, para B, para C ou para D, que fui ou não. O dia que eu quiser ir, eu vou. Todos me conhecem e sabem quem eu sou. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade ao comunicado de líderes, chamar a deputada Érica Cocai, pelo Partido dos Trabalhadores, para fazer uso da palavra por 5 minutos. Existem muitos mitos construídos por este governo, que é um governo, eu diria, acima de tudo, de casca, um governo de marketing. Um deles é de que o problema da saúde se concentra no entorno. Não é verdade. Primeiro, porque não existe nenhuma cidade polo, nenhuma delas,
que não absorva ou que não tenha como demandante da saúde pública a região do entorno. Na capital do meu estado é assim, na capital de qualquer estado. Segundo é que caiu a participação do entorno no Distrito Federal. Era 21%, hoje está em 19%. Terceiro, que a população do entorno, ela, de certo, mora fora de Brasília, mas ela vive, na sua grande maioria, em Brasília. Ela faz com que Brasília se desenvolva, porque ela trabalha em Brasília e ela está cotidianamente em Brasília e utiliza o comércio de Brasília, utiliza os serviços de Brasília. E o outro aspecto é que, se retirarmos a população do entorno, a saúde do Distrito Federal não consegue atender com dignidade a população do próprio Distrito Federal. Não existem leitos em quantidades suficientes, não existem profissionais em quantidades suficientes. Então, portanto, o problema de Brasília não é o entorno. Ele se agrava com o entorno, mas não é o entorno. E é preciso que a gente, então, tenha exata consciência do que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Também não é verdade dizer que o governo federal não remete recursos para cá. O ano passado foram 378 milhões que foram destinados à saúde do Distrito Federal pelo governo federal, e desses 378 milhões, o Departamento de Auditoria do SUS constatou que estavam na conta, 6 meses depois, 248 milhões. E o mais interessante, deputado Patrício, é que os rendimentos provocados por esse valor que estava aplicado, o DenaSUS não conseguiu encontrar. Não conseguiu encontrar o fruto desta capitalização dos recursos da saúde que ficam no sistema financeiro. Mas eu diria que não é só a saúde que não está bem no Distrito Federal. Nós tivemos recentemente, talvez há 2 semanas atrás, quase um princípio de rebelião na unidade de internação de Planaltina, o CIAP, simplesmente porque metade dos adolescentes estavam sem comida. Não receberam comida, metade dos adolescentes. Ontem mesmo fizemos uma discussão aqui sobre o abrigo, e ali nós vimos que deveríamos ter um cuidador para, no máximo, 10 crianças e adolescentes, e temos, às vezes, nenhum cuidador para casas com 23 adolescentes. Então, portanto, nós temos os serviços públicos de Brasília absolutamente precarizados. Nós temos o sistema de internação de medidas socioeducativas precarizado, nós temos o atendimento à criança e adolescente precarizado, nós temos, portanto, uma política em curso no Distrito Federal que não valoriza a pessoa, que não acha que o mais importante de uma cidade é a pessoa, mas uma política que primeiro se verga para a especulação imobiliária. Quem me diz aqui que nós precisamos ampliar o Sudoeste, e eu digo, sem muito medo de errar, que a ampliação proposta do governo ao Sudoeste, primeiro que não atende à demanda reprimida, que é de baixa renda. Segundo, que fere o tombamento do Distrito Federal, o tombamento de Brasília. E digo que nós temos uma comissão na Unesco que está reavaliando a condição de patrimônio cultural da humanidade de Brasília. No ano que vem, nós vamos sediar aqui uma reunião de vários membros da Unesco, e eles, com certeza, vão ver que o Teatro Nacional está absolutamente precarizado. Faz parte da nossa escala monumental, está na área tombada. Que nós temos o Cine Brasília completamente depredado, que nós temos o Catetinho, o Museu do Catetinho completamente depredado, e nós temos 23 monumentos tombados no Distrito Federal. Quase nenhum deles está em condições de dizer que nós temos que manter o título de patrimônio cultural da humanidade, que nós queremos manter. Mas o governo não acha que isso é prioritário. Acha que prioritário é estar alimentando o apetite voraz da iniciativa privada na saúde,
como tem feito, são 195 milhões que foram repassados para a saúde, para a iniciativa privada, na saúde, sem licitação. Acha que este é o fundamental e acha que é preciso ampliar e adensar Brasília sem nenhum tipo de critério. Por isso eu digo que o povo do Distrito Federal não alimenta a sua fome de pão, não alimenta a sua fome de justiça, não alimenta a sua fome de liberdade e a sua fome de beleza com marketing. O governo do Distrito Federal precisa entender tudo isso. E, para finalizar, deputado Patrício, apenas dizer que nós vimos ontem algo que diz que a República realmente está absolutamente em risco aqui no Distrito Federal. Foi largamente repassado pela televisão, o governador do Distrito Federal em posição de quem está pedindo voto. Quem está pedindo voto, isso é campanha antecipada, mas que está pedindo voto em uma solenidade, uma inauguração de uma obra do Estado. Ou seja, é vergar o Estado a sua concepção eleitoral. É o mesmo sintoma que nós vamos ver numa linha verde onde nada tem de verde, ou em pintar de verde todos os espaços públicos dessa cidade, como se isso não fosse do povo, da população, para atender direitos, tantos anos violados, mas que fosse propriedade do próprio governador. A bancada do Partido dos Trabalhadores estará entrando com a representação no Ministério Público Eleitoral para dizer: não vamos admitir campanha antecipada e não vamos admitir que uma obra de Estado, uma política pública, sirva como palco para que o governador do Distrito Federal peça votos. Já tivemos, no dia da secretária, arrudas sendo distribuídas, a plantinha arruda, literalmente arruda, sendo distribuídos para secretárias. É como se aquilo fosse: eu, arruda, o meu nome está te homenageando. E nós, portanto, temos uma república que está correndo risco aqui no Distrito Federal, para além de uma ditadura que se expressou na exoneração do doutor André, da Defensoria Pública, do Núcleo de Atendimento na Saúde da Defensoria Pública. Foi exonerado, uma exoneração anunciada pelo secretário adjunto, que disse: cuidado, nós vamos dar um jeito em você. E pouco tempo depois, ele perde a sua comissão. E eu digo, ainda bem que em Brasília, apesar de todo o marketing, de todos os mitos que trabalham e são construídos com a fome e com o desrespeito e violação de direitos da população, nós temos pessoas como o doutor André, que salvou tantas vidas aqui no Distrito Federal. Muito obrigada, presidente. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Quando a deputada Érica falou que não é verdade o que eu estou dizendo, eu tenho consciência dos números e posso afirmar que o atendimento, principalmente no Hospital do Gama, 70% é pessoas que vêm do entorno. Não que eu acho que deve negar, não. Eu acho que deve ampliar o Distrito Federal e atender todos do entorno. E o fundo de participação aumentar para poder atender todos e muito bem. Não foi na inauguração que o governador falou, quando se empolgou e disse algumas palavras a respeito de governo. Foi numa reunião conceituante, a reunião apenas conceituante para a construção, para terminar a construção da Feira do Gama, que não está pronta, então não foi inauguração. O PT, quando teve as suas obras, que pintou de vermelho, cada um pinta a cor que quiser. O BRB tinha os números, as letras do BRB, tudo insinuava 13, e ninguém chiou por causa disso. Então não tem por que questionar. Deputado Wilson, qual a questão de ordem, Vossa Excelência? Não, eu estou simplesmente porque eu fui citado dizendo que eu faltei com a verdade. Eu não faltei com a verdade. O fundo não contempla as pessoas que são atendidas no entorno. Os estados aos quais elas pertencem recebem o repasse e o Distrito Federal não recebe. É isso que eu queria fazer na minha questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Benício Tavares. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência e também ao presidente Leonardo Prudente, Vossa Excelência que está no exercício da presidência, a possibilidade de que a gente pudesse inverter a nossa pauta para apreciação do item número 30 da pauta, que trata de um crédito
do governo do Distrito Federal. E gostaria que Vossa Excelência pudesse consultar os líderes presentes, se isso for possível, para que a gente passasse imediatamente a apreciação desse item, se for feito a consulta aos parlamentares para esse acordo. Ok, deputado Benício, inclusive a líder, a Érica e a deputada Eurides estavam fazendo um acordo justamente para isso. Chamar para fazer uso da palavra, em continuidade ao comunicado de lideranças, deputada Eliana Pedrosa, pelo DEM. Deputada Eliana vai fazer uso da palavra pela liderança do DEM? Deputada Eliana abre mão, deputado Rogério Lício não se encontra, então encerra o comunicado de líderes, passando ao comunicado de parlamentares, ao mesmo tempo que passa a presidência. Enquanto a deputada Érica e o deputado Luiz constroem esse acordo, deputado Benício, para que seja votado o item 30 e o item do IPREV, já que a pauta ficou obstruída, elas estão construindo um acordo, nós damos continuidade ao comunicado de parlamentares. Assim que o acordo for construído, nós então entraremos na pauta para a votação. Chamar para fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares. Estava repetido. Ou só o cara fez aquela entrevista. Porque está construindo para ser aprovado o IPREV. Mas não pela CBN. Deputado Regufe, para fazer uso da palavra como comunicado de parlamentares. Passo a presidência, Passa a presidência, deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima. Assuma a presidência, já que nenhum dos deputados que se encontra presente quer fazer uso da palavra, está encerrado o comunicado de parlamentares também. Entramos na pauta propriamente dita. Convido o deputado Bispo Renato, para poder ajudar a secretária do trabalho da mesa. Bispo Renato, não se encontra presente? Encerrou. Faz a questão de ordem. Já encerrou o comunicado parlamentar de líder de parlamentar. Faz a questão de ordem ali, faz uma questão. Faz. Deputado Cláudio Abrantes pediu uma questão de ordem aqui. Presidente, boa tarde aos nobres pares, à imprensa. Senhor presidente, antes de tudo eu quero agradecer sua paciência e gentileza, como é peculiar. Prometo que serei breve. Na verdade, hoje eu venho ocupar a tribuna apenas para fazer uma saudação, haja vista que hoje, dia 8 de outubro, se comemora o Dia do Nordestino. Então, não sei se algum colega já teve a oportunidade de fazer essa menção, e eu não poderia fugir disso porque sou nordestino, nasci no estado da Paraíba. Diversos colegas aqui também vieram do Nordeste, nossos amigos ali da galeria. Então, hoje eu quero ocupar essa tribuna apenas para saudar este povo que tanto se dedicou para a construção de Brasília, que tanto, não só de Brasília, mas em grandes outros centros, que ocupa hoje espaços em todas as esferas do poder do Distrito Federal. E nós temos muitos nordestinos aqui na Câmara Legislativa. Nossa amiga deputada Érica Cocai, isso que estou vindo de cabeça, né? Deputado Batista das Cooperativas e tantos outros que vieram do Nordeste do nosso país. Então fica aqui a saudação, meu apreço, né, por esse povo, por essa turma que tanto se dedicou e que está conosco aqui no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente, uma saudação, nossos parabéns a todos os nordestinos. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Elis Brito, líder do governo, nessa casa. Eu fui autorizada pelo deputado Charles, pelo deputado Raimundo Ribeiro, de quando fosse começar a votação, dissesse a eles que nós íamos começar a votar, que eles poderiam descer. E estão nos gabinetes. E então eu vou pedir a eles e aos demais companheiros que estejam em seus gabinetes que venham para que iniciemos o processo de votação. Temos assinaturas suficientes para começarmos realmente a votação. Peço ao deputado Bispo Renato para ajudar o secretário do trabalho da mesa. Chamando o item número... Deputado, acordo para votar o item número 30, que é o crédito.
Pede para descer. Vai votar. Item de número 30. Senhor presidente, o item... O item 30 não há acordo ainda para que possamos apreciá-lo. Nós estamos discutindo ainda essa possibilidade. Deputado Eudes Brito, vamos para os vetos? Peço, deputado doutor Chares, deputado Batista, que se encontra nos gabinetes, os outros deputados que se encontram no gabinete, para que venha até o plenário, e eu peço para o deputado Bispo Renato para fazer a leitura do primeiro item. Cadê o deputado? Batista da Cooperativa. Ele que está conduzindo os vetos. Na sua ausência, deputado Eudes Brito. Item 28, então, subitem 28. Então, peço ao deputado Renato para chamar os subitens da... Apreciação do veto parcial, projeto de lei complementar número 46, de 2007, autoria do Poder Executivo, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e da outras providências. Subitem 28. O dispositivo é o artigo 219, inciso 5º, que versa o artigo 219, compete ao CONPLAN. O inciso 5º, aprovar demais legislação urbanística do Distrito Federal e suas respectivas alterações. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Para a orientação da bancada para a votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para indicar, com a autorização da nossa líder, a deputada Eudes Brito, na questão de PDOT, ela me delega a questão de estar pela liderança. Então, pela liderança de governo, eu quero indicar o item 28, artigo 219, inciso 5º. O 20 não há acordo? Não é isso? 28, 20. Pela manutenção. 20 não há acordo, vai votar o 20? 28, para manutenção, né? Peço, então, tá bom, já foi lido. Peço ao deputado Luiz Renato para fazer a chamada dos senhores, das senhoras e senhores parlamentares. A votação é nominal. Os deputados que votarem a favor, enquanto constrói o acordo ali. Enquanto votarem, os que concordam, votam sim. Os que discordarem, votam não. Com a palavra, deputado Luiz Renato. Já está acordado já, está acordado já. Pode chamar. Deputado... Pode chamar. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Capo Patrício. Deputado Capo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado doutor Charles. Deputado doutor Charles. Ausente. Deputada Érica Cocai. Deputado, sim. Deputado Eudes Brito, sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Manutenção. Deputada Jaqueline Roriz, sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Ovo, sim. Deputado Rádio Massu. Ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Deputado Regufe. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente.
Deputado Dr. Charles, de ausente para sim. Conta aí. Precisa, está faltando veto. Com 15 votos sim e 9 ausências, o veto do senhor governador foi mantido ao inciso 5º do artigo 219 do PDOT, do PLC 46 de 2007. Peço ao deputado Bispo Renato para chamar o próximo item da pauta. Subitem 29. Subitem 29. Trata o artigo 219, inciso 13º. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, votação. Questão de ordem, senhor presidente. Pelo processo nominal. Os votos dos deputados que votarem sim estão pela manutenção do veto. Os que votarem não, pela derrubada. Para encaminhamento. Para encaminhamento, deputado Batista. Pela manutenção. O voto é sim. Peço ao deputado Luiz Renato para a chamada das senhoras e senhores parlamentares para a votação. Deputado Batista das Cooperativas, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputada Érica Cocai. Não. Deputado Eurídice Brito, sim. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputada Jaqueline Roriz, sim. Deputado Milton Barbosa. Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Pedro Ovo, sim. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Regufe. Deputado Regufe, sim. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, de ausente para sim. Deputado Leonardo Prudente, sim. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício. Como voto, deputado Cabo Patrício. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado, como voto, deputado Rony, ou deputado Cabo Patrício. Sim. Ah. Era para fazer Vossa Excelência declarar seu voto. Deputado Cabo Patrício, não. Uai, estou assinando aqui. Enquanto 17. Com 17 votos sim e 2 não, o veto aposto ao inciso 13 do artigo 219 no PLC 46 de 2007 foi mantido. Questão de ordem do deputado Leonardo Prudente, presidente dessa casa. Senhor presidente, eu quero aqui registrar com muita satisfação também que nós estamos recebendo a visita do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador Mário Caron, acompanhado do desembargador Ribamar e acompanhado também do Dr. Gilberto Augusto Martins, que é o presidente da MATRA, Associação Brasileira dos Juízes da Justiça do Trabalho. E o presidente vem fazer o pleito aqui para que o Poder Legislativo apoie a realização
do Congresso Nacional do Juízo do Trabalho no próximo ano, no Distrito Federal, como uma deferência também aos 50 anos de Brasília. E ao tempo em que também nós estamos manifestando a nossa preocupação da questão da descentralização da Justiça do Trabalho, né, em relação à desativação das unidades do Gama e de Taguatinga. Então, nós recebemos com muita alegria a presença aqui do desembargador Mário Caron, ao tempo em que faço aqui os cumprimentos e a saudação pelo trabalho que vem realizando à frente da Justiça do Trabalho. Muito obrigado, presidente. E que ele também leve nosso pedido, nosso pleito, que nos ative esses postos, não? Porque tem ajudado muito a população que tem a demanda do acerto de contas. Com a palavra, deputado Batista. Senhor presidente, há acordo entre a bancada do governo e da oposição, no sentido de nós darmos encaminhamento à pauta e ficarmos nesses dois vetos no dia de hoje. Tudo bem. Então, depois nós, corrigindo nossa líder, está me encaminhando aqui, depois da votação, aí nós apreciaríamos outros vetos. A deputada Eurides Brito vai fazer um encaminhamento. Senhor presidente, há um acordo para trazermos com prioridade 2 itens que já estão na pauta há algum tempo. Item 30 e item 25. Votaríamos os 2. E, ao terminar a votação dos 2, nós poderíamos continuar com a análise dos vetos, a apreciação dos vetos. Então, eu peço aos colegas que estão nos gabinetes que desçam, já temos quórum, mas nós gostaríamos que todos 18 parlamentares, 18 parlamentares. Então, está bom. Presidente. Então, estamos prontos. Item 30 e item 25 é acordo, repito aos companheiros, é um acordo, o item 25 e item 30, é um acordo. E depois nós continuaremos apreciando os vetos. Peço ao deputado Bispo Renato para fazer chamado o item número 25. Item de número 25. 25? Vou. Item 25. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei complementar número 90, de 2008, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o regime próprio da Previdência Social do Distrito Federal, RPPS/DF e da outras providências. Questão de encaminhamento aqui para que todos os deputados, então, entendam. A matéria recebeu parecer favorável sem emenda na CAIS. Recebeu uma emenda na COF. E na sessão de 30/10/2008, as emendas 2, 3 e 4 de plenário. De igual forma, e nesta mesma data, recebeu o requerimento de destaque de vários autores para que parte da proposição constitua-se um projeto em separado. Este requerimento tem precedência de apreciação. Indago a liderança do governo e das demais lideranças e dos autores das emendas e do requerimento qual o encaminhamento. Qual o requerimento, e deputado? se os mesmos estão mantidos. O requerimento é que desmembre o projeto em 2. O senhor podia ler o requerimento, por favor? Posso, não tem problema não. Esclarecendo que se o requerimento for mantido e aprovado, a parte do projeto que ele trata, tramitará em separado com a outra numeração. Já este PLC tramitará com 4 emendas apresentadas. O requerimento trata-se do seguinte: requerimento de vários deputados que requer o destaque da parte do artigo 1º do projeto de lei complementar número 90 de 2008 para a constituição do projeto de lei em separado. Senhor presidente, a questão é a seguinte: se for... acabou de haver acordo, a bancada não está colocando
a liderança do governo não está colocando cabresto no voto, como nem poderia colocar, de nenhum parlamentar da bancada. Simplesmente está pedindo que entre em votação. Evidentemente que, como líder da bancada, eu já sondei as opiniões, até porque acordo na Casa Legislativa é acordo. Fez o acordo, é acordo. Eu acho que o requerimento fere, é a essência do acordo. O requerimento fere o acordo. Nós vamos tirar para um debate fora uma coisa que está no contexto de uma legislação com a qual o governo também encaminhou a mensagem para cá e concorda. Então, o requerimento fere a essência do acordo. Para votar no projeto, temos que votar o requerimento. Ou então os deputados que assinaram, os signatários, retiraram o requerimento. Então, vamos... Só um minutinho para nós. Eu não vou retirar. Pedrinho. Obrigado. Aí, tá vendo? 2 dias. Aí 4 por 8. O governador aí então, que é do governador. Aí eu disse, a pressão que eu vou para eles pra cá. Cara, pode ser aqui, eu vou votar aqui. Você vai me ajudar, tá? Tá bom. Deixa eu te falar. Eu sigo o voto da bancada. Quando eu fiquei com o Milton Machado, meu líder. Olha o Léo. O Léo vai dizer. Vai votar contra. Senhor presidente, nós gostaríamos de apreciarmos em primeiro plano o requerimento, porque ele é precedente na medida em que ele propõe uma votação separada. E há um acordo de que nós possamos rejeitar o requerimento. E aí entramos no projeto. Então, nós vamos primeiro, deputada Euriane me corrija se eu estiver errada, apreciar o requerimento que propõe a apartação do projeto. De acordo com o resultado, nós prosseguimos a votação. Então, em discussão... Senhor presidente, só para reforçar, eu queria avisar, nós sabemos que uns votarão a favor, outros votarão contra, mas o requerimento, ele impede a negociação que realmente nós fizemos. Então, nós vamos rejeitar o requerimento. Quem não quiser votar depois o que está no artigo 1º, é só pedir destaque na votação na hora que estiver votando o projeto de lei. Mas não faz sentido o requerimento. Vamos votar o requerimento para rejeitar, para nós darmos andamento à votação. Então, eu coloco o requerimento em discussão. E a votação do requerimento tem que ser nominal? Simbólico. Em discussão, o requerimento. Para apreciar o requerimento. Pois é, os que votarem sim, os que forem contrários ao requerimento, permaneçam como estão. Os demais, os que forem favoráveis. De qualquer forma que encaminhar, vai ter que manifestar. Os que são a favor do requerimento, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Contrário ao requerimento? Contrário ao requerimento. Não, meu Deus do céu. Ó, os que estão a favor do requerimento, permaneçam como estão.
Pois eu estou invertendo, mas dizendo, os que forem a favor do requerimento, permaneça como estão. Os demais se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos. Não, eu combinei. Quantos votos contados? 8. Não, só teve 8 levantaram as mãos. 8 levantaram as mãos. 8. Deputada, 1, 2, 3, 4, 5. deixa eu fazer a votação nominal, porque aí eu vou apurar. Não deu para apurar certo, não. Votação nominal. Peço ao deputado Bizenal para fazer chamada, para não haver dúvida. Vai votar de qualquer maneira. Pode separar. Presidente, nominal. é só sim ou não, não precisa disso não. Deputado Batista das Cooperativas. Senhor presidente, não vamos tumultuar. As pessoas aqui, os deputados, precisam saber se quem votar sim está votando pela manutenção do requerimento, se quem está votando não, pela rejeição do requerimento. É isso que precisamos saber. Então, eu sugiro que se a disputa, se a questão... Se a questão está sendo rejeitar, não pode ser simbólico que dá confusão. Se está sendo rejeitar ou aceitar, quem for pela rejeição do requerimento, diz sim pela rejeição. Quem for pela manutenção do requerimento, diz não. Sim é pela rejeição do requerimento. Vou fazer a votação nominal? Sim pela rejeição. Sim pela rejeição, não pela... Tanto faz, mas Tanto faz. Se a questão que... Sim. Pela rejeição. Rejeição. É uma forma. Sim, rejeição. Não é a favor do requerimento. Sim é rejeição. Para rejeitar o requerimento. Sim, é rejeição ao requerimento. Sim. Não é pela manutenção. Sim. É o contrário. É o contrário. Pergunta. É sim pela manutenção. Tá bom. Então, sim é favorável ao requerimento. Sim, favorável ao requerimento. Né? A que os deputados estão pedindo para poder fazer. Não contra. É isso, presidente, ó, sim favorável, presidente, não contrário, pronto? Sim, favorável ao requerimento. Sim, é a favor do requerimento. Os não é contra o requerimento. Ok, presidente, agora pode votar. Passa o processo de votação, é isso. Só Vossa Excelência Sim, é a perguntar. favor do requerimento. Isso. Não é contrário. Então, Pronto. pode... Deputado Luiz Renato com a palavra. Deputado Batista das Cooperativas. Não. Ok. Deputado Benício Tavares. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Brunelli ausente. Deputado Cabo Patrício. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Brunelli ausente. Deputado Brunelli, sim. É sim. Sim. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Não está votando contra, né? Ausente. Deputado Cláudio Abrantes. Não. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Doutor Charles. Não. Deputada Eliana Pedrosa. Não. Deputada Érica Cocai. Não. Deputado Eurides Brito. Não. Não. Deputada Jaqueline Roriz. Não. Deputado Milton Barbosa. Não. Deputado Paulo Tadeu. Onde está escrito o regimento que eu tenho que gravar? Ausente. Deputado Pedro Ovo. Não. Deputado Raide Massu. Não. Deputado Raimundo Ribeiro. Não. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Não. Deputado Leonardo Prudente. Sim.
Com 4 votos sim e 15 não e 5 ausências, o requerimento foi rejeitado. Foi rejeitado. Então, 4 votos sim, 15 não e 5 ausências. O requerimento foi rejeitado. Então, nesse caso, o projeto vai retornar à CCJ. Não, volta a CAIS. Peço ao deputado Paulo Tadeu para proferir parecer pela CAIS. Sobre as emendas 1, 2, 3 e 4. Na sua ausência, peço ao deputado da CAIS. Da CAIS. Cláudia Brandes. É da CAIS? Da CAIS. Não, eu vou enviar a pauta de votação para o pastor Marcos. O senhor Luna, Pedro Milton, Barbosa e Raimundo. Deputado Raimundo Ribeiro, Vossa Excelência. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Rádio Mansur. Vossa Excelência, para ouvir parecer pela CAIS. Ah, não. Vossa Excelência não era... Deputado Jaqueline Oriz. A senhora da CAIS. CAIS. Ó, Chico Leite, Bispo Renato, Cláudia Abrantes, Jaqueline Oriz e Benedito Domingos. Todos são Milton Barbosa, Raimundo Ribeiro, Pedro Ovo. Deputado Raimundo Ribeiro vai proferir parecer as emendas 1, 2, 3 e 4. Só um minutinho, deputado. Só você está com a palavra. Projeto de Lei 90/2008, que recebeu as emendas 1, 2, 3 e 4. Peço e direto, né, o voto e somos favorável ao projeto de lei complementar, número 769, de 20 de junho de 2008, no sentido de acatar as emendas 1, 2 e 3 e rejeitar a emenda de número 4. Em discussão, parecer da CAIS. Eu quero discutir, senhor presidente. Pois não, deputado. Eu quero discutir, quero ponderar que esse projeto é inconstitucional. Quero ponderar na questão de inconstitucionalidade, porque a Carta Magna fala da responsabilidade de homem e mulher. E nós estamos equiparando algo que a ciência tem trazido, discussões tem trazido, mas no mundo jurídico ainda não existe essa equiparação da questão da homofobia. Enquanto isso não existir no mundo jurídico, então, pela questão da CCJ, eu quero deixar o meu ponto de vista, que é um projeto inconstitucional. O parecer foi da CAIS, deputado Brunelli. O parecer foi da CAIS. Desculpe, senhor presidente, então pode colocar para mim na fala quando for pela CCJ. Então tá bem. Não havendo mais quem queira discutir, votação. Votação pelo processo em modo. Os deputados que concordam, permaneça como estão. Os demais manifestem.
Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Deputado Brunelli contra. Deputado Bispo Renato contra o parecer. Deputado Leonardo Prudente também contra. 16 votos, sendo 15 votos, porque o deputado Leonardo Prudente estamos na contra. São 15 votos, 3 contrários. 15 votos, 3 contrários. Peço, deputado Cristiano Araújo, para proferir parecer pela COF ao projeto e bem como as emendas. Ó, Érica, peraí, Érica. Senhor presidente, parecer pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao PLC número 90 de 2008. Ele altera a Lei Complementar número 769 de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o regime próprio de Previdência Social do Distrito Federal, RPPS, do DF, e dá outras providências. Não foi apresentado nenhuma emenda. Foram 4 emendas apresentadas aqui. 1, 2, 3 e 4. As 4 foram... As quais a 1, 2 e 3 ficam acatadas e a emenda número 4 rejeitada. E, portanto, somos pela admissibilidade do projeto, com acatamento das emendas 1, 2 e 3, e a 4 fica prejudicada. É esse parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares, sendo voto contrário, deputado Brunelli, deputado Bispo Renato e deputado Leonardo Prudente. Vou mandar para os seus pais. Por gentileza. Peço, deputado Dr. Charles, proferir para receber as suas votos. Senhor presidente, acompanho o parecer da COF. É o mesmo parecer. Em discussão, parecer da CCJ. Isso quer dizer que ele aprova o projeto, as 3 emendas e rejeita a número 4. Em discussão, o parecer da Caixa. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permanecem como estão. Os demais manifestam. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares, sendo voto deputado Bispo Renato, deputado Leonardo Prudente, deputado Brunelli, contrário. Em discussão, o projeto em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo nominal. Peço ao deputado, Bispo Renato, que faça a chamada das senhoras e senhores parlamentares para a votação. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Bispo Renato, não. Deputado Brunelli, não. Benedito Domingos está presente. Deputado Benedito Domingos, não com declaração. Deputado Benedito Domingos, abstenção. Não. Abstenção. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cláudio Abrantes.
Sim. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Charles. Sim. Deputada Helena Pedrosa. Sim. Deputada Érica Cocai. Sim. Deputado Eurides Brito. Sim. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Milton Barbosa. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Ovo. Sim. Deputado Rádio Massu. Ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Regufe. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Eu vou acompanhar a orientação da minha bancada, eu vou votar sim. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Queria fazer a declaração de voto. Não. Deputado Paulo Tadeu de ausente para sim. Declaração de voto. Eu vou fazer a declaração de voto. No exercício da presidência, proclamo o resultado, dizendo que 14 deputados votaram a favor do projeto em primeiro turno, 3 votaram não, 1 abstenção e 6 ausências. Senhor presidente. Declaração de voto. Eu vou passar ao presidente, deputado Leonardo Prudente. Declaração de voto. Eu vou fazer a minha declaração de voto. Palavra, deputado Wilson Lima. Eu votei com a líder da minha bancada, a orientação da líder da minha bancada, e não, com isso, não estou a favor da regulamentação de casamento de homem com homem e essas outras confusões aí que aparecem por aí. Eu acho que isso não existe no mundo, não só jurídico, porque Deus fez homem e mulher, foi isso que ele fez. Ele não fez meio termo, não. Ele não fez meio termo, não. Mas, de toda forma, eu não estou concordando com esse casamento. Mas os casos que ainda pairam hoje sobre pena de dependência, questão da Previdência do Distrito Federal, eu estou votando para poder atender esses casos. Apenas isso. Presidente. Declaração de voto, deputado. Não, não é questão de ordem. É só mesmo depois desse depoimento emocionado do deputado Wilson Lima, né? Dizer que, na verdade, o que está em questão realmente não é a questão de casamento de homem com homem, mulher com mulher, não é nada disso. É a questão previdenciária, né, das pessoas que têm uma relação afetiva, né, e construíram ao longo do tempo, né, essa relação próxima, né? Eu sei, mas como... Só questão de ordem do presidente. Só questão de ordem, presidente. Eu sei, mas disso decorre o que nós estamos votando aqui hoje. Por isso que eu estou falando, não sou a favor desse casamento, não, viu? Declaração de voto, deputada Érica? Vossa Excelência, declaração de voto ou é questão de ordem? Eu quero uma declaração de voto, mas eu tenho uma preocupação, porque nós fizemos um acordo de votar uma outra matéria e eu gostaria de sugerir que pudéssemos votar a matéria que está acordado, o item 30, e em seguida encerrássemos e apreciássemos 2 turnos das 2 matérias. Perfeito. E nós deixássemos as declarações de voto para o segundo turno. Perfeitamente. Se Vossa Excelência permitir. A presidência está de acordo. Se não houver objeção por parte dos líderes, eu acato a questão de ordem de Vossa Excelência e solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item de número 30 da ordem do dia. Item de número 30. Discussão e votação em primeiro turno. Em regime de urgência do projeto de lei
número 1399 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 154.150.000 reais, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Ô, Wilson, brincadeira. Mas como é que você não é contra o voto a favor? Não, não sou contra. É isso, rapaz. Renato, você é minoria. Você dá uma sugestão. Que eu vou mandar no programa os patos. Você e o Brunello. Solicito o deputado Cristiano que faça a leitura do relatório pela COF. Senhor presidente, após esse depoimento emocionado do deputado Wilson Lima, né? Só temos que relatar aqui o PL número 1399, que ele abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de 54 milhões. Foram apresentados ainda a esse referido crédito total de 8 emendas, as quais eu faço a leitura. A emenda número 1, aditiva, autoria de vários deputados, ao ficar acatada. Emenda modificativa número 2, de vários deputados, fica acatada. A emenda supressiva número 3. Emenda supressiva número 3, a qual fica acatada. Emenda aditiva número 4, da deputada Liliana Pedrosa, ficar acatada. Emenda número 5, deputado Raimundo Ribeiro, ficar acatada. Emenda aditiva número 6, ficar acatada. Aditiva número 6, vários deputados, ficar acatada. Só um minutinho, senhor presidente. Então, ok. Então, senhor presidente, todas as emendas do PL ficam acatadas e, portanto, somos pela admissibilidade do projeto de lei número 1399 de 2009. Em discussão, parecer da COF. Esse parecer. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com a presença de 15 parlamentares senhor presidente, presentes. Questão de ordem. O deputado Benedito está pedindo para a gente fazer acatar a emenda de plenário, que não houve acordo, mas, se Vossa Excelência permitir, nós faríamos o acatamento. Eu queria fazer aqui um apelo, deputado Benedito, que nós encerramos o processo de votação, que nós apreciássemos no segundo turno. Ok, fazer a emenda de segundo turno. Nós faremos a emenda de segundo turno, deputado Benedito, e nós assinamos junto com Vossa Excelência. Portanto, com 6 emendas acatadas pela COF, projeto com 15 senhores e senhoras deputados presentes, está aprovado o projeto com um voto contrário, o parecer da COF com 3 votos contrários. Deputada Érica Cocai, deputado Regufe, deputada Jaqueline. Portanto, com 12 votos favoráveis e 3 votos contrários, o parecer da COF foi aprovado. Em discussão, em primeiro turno, para discutir, deputada Érica. Senhor presidente, nós, o Partido dos Trabalhadores, nos posicionaremos contrário ao crédito. Achamos que não precisamos de crédito em publicidade. Esse é um crédito para publicidade e o governo já tem uma margem de por volta de 300 milhões de gastos em publicidade.
para apenas reforçar o que nós já dizíamos anteriormente, que é um governo de casca e que sustenta através do marketing. O governo gasta proporcionalmente muito mais do que o governo federal e gasta como nunca se gastou tanto. Achamos que precisamos de recursos para a saúde, para a educação, precisamos de recurso para nossas crianças, nossos adolescentes, precisamos de recurso para que as pessoas se sintam pertencentes a esta sociedade e não excluída dela como estamos todos os dias. Por isso, o nosso voto contrário, senhor presidente, a este crédito. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico, os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado em primeiro turno, com a presença de 15 deputados, sendo 12 deputados favoráveis e 3 contrários. Deputada Érica, deputada Jaqueline e deputado Regufe. Consulto aos líderes se há alguma outro projeto para ser apreciado antes de encerrarmos o primeiro turno e convocarmos o segundo turno para apreciarmos os 2 itens da pauta. Esse era o apelo que eu queria fazer à Excelência, que a gente votasse o segundo turno do item 25 e do item 30 e depois seguisse com a pauta normal. Essa presidência, então, vai encerrar esta sessão para, em seguida, para convocar ao tempo em que convoca a extraordinária. Está encerrada a presente sessão. Está aberta a sessão extraordinária. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. O deputado Benício Tavares fez a questão de ordem e Vossa Excelência não disse se acatou, porque provavelmente nós vamos votar isso aqui e depois as outras matérias da pauta anterior. Eu não completei. Eu faço a transposição da ordem do dia para a sessão extraordinária. Muito obrigado, após presidente. a votação dos itens 25 e 30 da sessão anterior, que se transformam agora em item de número 1 e item de número 2. Solicito, então, o deputado Wilson Lima que faça a leitura do item de número 1 desta sessão extraordinária, em segundo turno. Em discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei complementar número 90 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 769 de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o regime próprio de providência social do Distrito Federal e das outras providências. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Solicito ao deputado Wilson Lima que faça a chamada de votação dos senhores e das senhoras deputadas. Deputado Paulo Tadeu. Certo. Paulo Tadeu. Sim. Deputado Batista. Em votação em segundo turno. Sim. Deputado Benedito Domingos. Abstenção. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Luiz Renato. Não. Deputado Brunelli. Não. Deputado Capatrício. Deputado Capatrício. Deputado Chico Leite. Sim. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputada Érica Cocai. Sim. Deputado Euridio Brito. Sim. Deputado Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Milton Barbosa. Deputado Milton Barbosa. Ausente. Deputado Pedro Ovo. Sim.
Deputado Radmassu. Deputado Radmassu. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Regufe. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer. Deputado Wilson Limas. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Não. Não. Cara, que papo. Que coisa mais maluca. Um atraso dele. Com 15 votos sim, 3 votos não, 1 abstenção e 5 ausência, o projeto de lei complementar número 90/2008 foi aprovado em segundo turno. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Gostaria Érica. que fosse dispensado o intertício, fosse dado como lida e aprovada a redação final. Senhora presidência, acata a questão de ordem de Vossa Excelência, dispensando o intertício e dando por lida e aprovada a redação Muito obrigado, final. senhor presidente. A democracia e a cidadania agradecem. Muito obrigado, deputado. Solicito ao deputado Wilson Lima que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1399 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do DF no valor de R$ 54.150.000 para reforço de dotação orçamentária consignados no vigente orçamento. Em discussão em segundo turno. Espera aí. Já põe isso lá. Depois eu acho Benedito. Tem que chamar a COF. Teve. Do Benedito. Tem uma emenda, o deputado Benedito podia assinar a emenda, por favor. Há uma emenda de segundo turno, porque não houve tempo hábil para apreciação em primeiro turno, mas apenas remanejamentos de emendas parlamentares aí do deputado Benedito Domingos. Cristiano Araújo. Aí depois você só substitui. São 2 emendas. Cadê a outra? Solicita ao deputado Cristiano Araújo que profira parecer pela COF a emenda apresentada. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano. Se o do Benedito retira? Ô, Rogério. Você tá ficando... Deputado Benedito Domingos, presidente, num gesto aqui de altivez, retirou a emenda para não... com compromisso de ser votado na terça-feira. Considerando que o deputado autor da emenda fez a retirada da mesma, portanto, em discussão em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com a presença, inclusive, do deputado Rogério Ulisses, né? Que o regime da presença, com 16 deputados presentes, dos quais 13 votos favoráveis e 3 votos contrários, da deputada Érica, deputada Jaqueline e deputado Regufe. Está aprovado o projeto em si.